Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje este vídeo vai ser um pouco diferente. Eu vou falar sobre alguns dinossauros. Eu vou pegar as informações dessa revistinha aqui da Nestlé, que deve ter mais ou menos uns 18 anos quando foi lançada. É um álbum de figurinhas e as figurinhas eram tiradas nos chocolates da Nestlé. Eu ganhei de um primo meu. Como ela é um pouco antiga, pode ser que algumas informações estejam desatualizadas. A era dos dinossauros foi chamada de Era Mesozoica e foi dividida em 3 períodos: Triássico, Jurássico e Cretáceo. Alguns dinossauros eu tenho de brinquedo. Aí eu vou mostrar eles, tá bom? Primeiro eu vou começar com esse aqui, que se chamava Sinognato. Seu nome científico é Sinognathus crateronodus. Ele viveu no início do período Triássico, por volta de 250 milhões de anos atrás. Tinha cerca de 125 quilos, um pouco mais pesado que 3 lobos, e tinha um comprimento de cerca de 2 metros, equivalente ao comprimento de uma moto, e era carnívoro. Há 250 milhões de anos atrás, surgiu uma espécie diferente de animal, os répteis mamíferos, isto é, uma forma intermediária entre réptil e mamífero. Estes animais se adaptaram ao clima frio desse período, desenvolvendo uma incrível variedade de formas e alcançando seu auge no começo do período Triássico, 30 milhões de anos antes dos dinossauros. A partir daí, o clima foi se tornando mais agradável e estes répteis mamíferos foram dando lugar aos primeiros dinossauros, até desaparecerem por completo. O Sinognato, que significa queixo de cão, viveu na África do Sul e foi um interessante membro da família dos répteis mamíferos. Ele tinha cauda larga e forte e esqueleto leve. O crânio media entre 25 a 30 centímetros e possuía dentes caninos superiores alongados e pontudos, como os mamíferos carnívoros. Através de longas pesquisas, um cientista levantou a suposição de que os répteis mamíferos tinham bigode no focinho, igual ao cachorro. Concluiu então que o resto do corpo também deveria ser coberto por pelos, ajudando-os a manter a temperatura do corpo uniforme, tornando-os independentes da temperatura externa. Agora é esse dinossauro aqui, o Estauricossauro. Seu nome científico é Staurikosaurus presei. Ele viveu no período Triássico Médio, por volta de 210 milhões de anos atrás. Tinha um peso mais ou menos de 30 quilos, um pouco mais leve que um lobo, e cerca de 2 metros de comprimento, equivalente a uma moto. Tinha uma alimentação carnívora. Os únicos restos desse pequeno dinossauro brasileiro foram encontrados em Santa Maria, Rio Grande do Sul, e hoje estão expostos no museu nos Estados Unidos. Até 1989,
mais antigo dinossauro conhecido. Foi quando se encontrou no Arizona outro animal ainda mais antigo. Como só foram encontradas partes isoladas do esqueleto do Estauricossauro, sua reconstituição foi difícil. Era pequeno, tinha cabeça relativamente grande, e os dentes pontudos e afiados, e a cauda comprida e fina. Talvez seus braços fossem fortes e as pernas longas, como a de um bom corredor. Agora o Chonissauro, que é esse aqui, ó. O nome científico dele é Chonisaurus sp. Viveu no fim do período Triássico, por volta de 208 milhões de anos atrás. Pesava cerca de 25 toneladas, o equivalente a 5 elefantes, e tinha cerca de 15 metros de comprimento. Um pouco menor que 4 combis enfileiradas. E a alimentação era carnívora. O Chonissauro pertencia à família dos Ictiossauros, que significa lagartos, peixes, que eram gigantescos répteis. Eles eram parentes dos dinossauros e povoavam os mares da era Mesozoica. Por volta de 248 a 66 milhões de anos atrás, os ictiossauros alcançaram seu auge no período Jurássico e desapareceram no período Cretáceo. O Chonissauro, cujo esqueleto encontrado estava muito bem conservado, é considerado um monstro entre os ictiossauros. Era do tamanho de uma baleia média e comia peixes e moluscos. Esse animal possuía grandes barbatanas que lhe permitiam se locomover com rapidez e agilidade. Os membros traseiros e dianteiros funcionavam como remos, e suas mandíbulas tinham até 200 dentes bem afiados. O filhote se desenvolvia no ventre da fêmea e nascia pela cauda. Esqueletos desse animal, como embriões na barriga, podem ser vistos em grandes museus no mundo, e até temos a prova de um parto dramático, onde a fêmea morreu ao dar à luz, virando fóssil. Em 1810, uma menina de 11 anos que vivia na Inglaterra e vendia aos turistas conchas, pedras e outras curiosidades que encontrava, encontrou perto do mar algo diferente. Tratava-se de um esqueleto bem conservado de um animal desconhecido. Era o primeiro esqueleto de um réptil marinho, o ictiosauro. Agora esse aqui, Heterodontossauro. O nome científico é Heterodontosaurus tuki. Viveu no fim do período Triássico, por volta de 208 milhões de anos atrás. Pesava cerca de 30 quilos, um pouco mais leve que um lobo, e tinha cerca de 1 metro de comprimento, e ele era herbívoro. Em 1911, foi encontrado na África do Sul um pedaço de mandíbula de um dinossauro, que os cientistas tiveram dificuldade em dizer a qual espécie pertencia. Mais tarde, em 1976, com a descoberta de um esqueleto muito bem conservado, foi possível completar a descrição desse dinossauro, que recebeu o nome de Heterodontossauro, que significa lagarto com dentes diferentes. Realmente, este dinossauro possuía 3 tipos de dentes diferentes. Dentes incisivos, que eram
bastante afiados, dentes molares que serviam para moer as plantas mais duras, e dentes caninos que eram longos e pontudos. A finalidade dos dentes caninos é um enigma. Normalmente só os carnívoros tinham esse tipo de dente. Talvez o heterodontossauro os usasse para abrir as frutas de cascas mais duras. Os ossos das pernas traseiras identificaram o heterodontossauro como corredor veloz e leve. Quando corria, uma série de ossos de apoio mantinham sua coluna e cauda em posição reta. Agora esse dinossauro aqui, o Dilophosauro. Dilophosauro. Nome científico: Dilophosaurus weatherly. Ele viveu no início do período Jurássico, por volta de 208 milhões de anos atrás. Tinha cerca de 700 quilos, equivalente a 2 cavalos, e 6 metros de comprimento, equivalente a 3 motos enfileiradas, e ele era carnívoro. Apesar de ter sido classificado por alguns cientistas como pertencente à família dos megalossauros, que são os grandes lagartos carnívoros, o esqueleto do Dilophosauro é bastante leve, característica não muito comum dos grandes carnívoros. O Dilophosauro, que significa lagarto de 2 cristas, que ele tinha 2 cristas na cabeça, foi descoberto em 1942, no norte do Arizona, Estados Unidos. Sua boca com dentes finos e afiados, um pouco parecida com a do crocodilo, o identificou logo como um carnívoro, com as maxilas estreitas e fracas. Provavelmente ele usava as mãos bastante grandes para rasgar as suas presas. Sua principal característica era a crista dupla, que ia mais ou menos da altura do crânio até o nariz, desenhando um V na cabeça desse animal. Não se sabe ao certo para que serviam as cristas do Dilophosauro. Alguns cientistas acreditam que foram feitas para os machos impressionarem as fêmeas. Agora o Elasmossauro. O nome científico é Elasmosaurus platyurus. Viveu no período Jurássico por volta de 208 a 144 milhões de anos atrás. Não se sabe ao certo, mas possivelmente ele pesava 5 toneladas, equivalente a um elefante, e tinha cerca de 13 metros de comprimento, um pouco maior do que o comprimento de um ônibus, e era carnívoro. O Elasmossauro, parente dos dinossauros, era um réptil marinho que tinha pescoço fino e longo, de quase 8 metros de comprimento, como uma serpente. Mais da metade do comprimento desse animal era composto por esse pescoço bastante ágil. Já sua cabeça era minúscula, com cerca de 60 centímetros, e sua cauda media 2,40 metros de comprimento. O corpo desse animal, que viveu nos Estados Unidos, era bastante pesado. Um estudioso chegou até a descrevê-lo como uma cobra que enfiaram o corpo de uma tartaruga. Talvez o Elasmossauro não fosse um bom nadador, ficando na água mais rasa. Ele pescava peixes e alguns tipos de moluscos. Se ficasse mais no fundo, teria sérios problemas com os tubarões que já existiam naquela época. Agora o Stegossauro.
dinossauro preferido: Estegossauro. O nome científico é Stegosaurus armatus. Viveu no período Jurássico, por volta de 208 a 144 milhões de anos atrás. Pesava cerca de 4 toneladas, equivalente a um hipopótamo, e tinha cerca de 8 metros de comprimento, equivalente a 2 Kombis enfileiradas, e 4 metros de altura, um pouco maior do que um edifício de um andar, e ele era herbívoro. O estegossauro, que significa lagarto telhado, recebeu esse nome porque se pensava que suas placas protetoras ósseas eram dispostas como as telhas de um telhado. Hoje sabe-se que elas ficavam em pé ao longo da coluna vertebral, fixadas na pele duríssimas e não no esqueleto. Essas placas serviam de reguladores térmicos, esquentando ou esfriando o corpo do estegossauro conforme sua posição em relação ao sol ou ao vento. O corpo desse animal era maciço e a cauda, extremamente musculosa, era sua arma de ataque, já que contava com 4 espinhos ósseos de 50 centímetros a 1 metro de comprimento. O pescoço terminava numa cabeça absurdamente pequena, de apenas 40 centímetros, comportando um cérebro do tamanho de uma noz. Quando o estegossauro estava em perigo, curvava a cabeça para baixo, protegendo-a com sua nuca repletas de placas, e ao mesmo tempo aplicava fortes golpes laterais com a cauda cheia de espinhos. Várias espécies de estegossauro viveram na América do Norte. Alguns eram mais primitivos e tinham as placas menores e mais pontiagudas. O estegossauro tinha um centro nervoso na região lombar, funcionando como um segundo cérebro. Assim, os estudiosos acreditam que mesmo que se a cabeça desse animal fosse esmagada, ele ainda deveria movimentar o resto do corpo. Agora o apatossauro. Seu nome científico é Apatosaurus marsh. Viveu no período Jurássico, por volta de 208 a 144 milhões de anos atrás. Pesava cerca de 40 toneladas, equivalente a 8 elefantes, e tinha cerca de 28 metros de comprimento, equivalente a 2 ônibus e uma Kombi enfileiradas, e 18 metros de altura, equivalente a um edifício de 6 andares, e ele era herbívoro. Também conhecido como brontossauro, o apatossauro caracteriza-se por um corpo maciço, pescoço longo, cabeça pequena e uma cauda muito comprida. Locomovia-se sobre 4 pernas troncudas e cada pé possuía 5 dedos. Foi descoberto primeiramente no Colorado, Estados Unidos, e também encontrado na Ásia Central e América do Sul. Com 90 centímetros, sua cabeça era minúscula em relação ao corpo. Isso fez com que ele ficasse conhecido por muito tempo como réptil bobo, de cérebro pequeno, quando o apatossauro se erguia sobre as pernas traseiras. Sua cauda móvel lhe servia de apoio, além de defendê-lo contra predadores. Já o pescoço longo era usado como uma espécie de observatório, ajudando a detectar a tempo a aproximação de inimigos,
digestão era fraca e provavelmente não mastigava as plantas duras. Vivia em rebanhos e os filhotes e as fêmeas andavam no meio, cercado pelos machos que formavam a proteção externa. Agora, o Archaeopteryx. O nome científico é Archaeopteryx litográfica. Pesava cerca de 4 quilos, um pouco mais pesado que um pato, e tinha cerca de 1 metro de comprimento, e era carnívoro. O Archaeopteryx é o elo perdido entre répteis e pássaros. Talvez dele tenham descendidos os pássaros que hoje povoam o céu. Em 1861, foi encontrado no sul da Alemanha um esqueleto que parecia ser de um compsognato. Mas, para a surpresa dos cientistas, ao redor desse esqueleto ficou moldada a nítida impressão de penas, e logo eles apelidaram o animal de Archaeopteryx, que significa asa antiga. Devido à sua semelhança com o compsognato, chegou até a ser chamado de compsognato de asas. Realmente, o Archaeopteryx era uma estranha combinação de pássaro e dinossauro. O formato das pernas e a musculatura das asas eram iguais à dos pássaros. Já a cauda, os dentes pontudos e os 3 dedos com garras que ficavam em cada asa lembravam um dinossauro. Provavelmente também subia em árvores. Pesquisas recentes provam que já tinha capacidade de voar. Mas como seu esqueleto era mais pesado que o das aves modernas, seu voo era desajeitado e deselegante. Agora o alossauro. Esse foi o único dinossauro que o meu primo não conseguiu. A figurinha. O nome científico é Allosaurus fragilis. Era do grupo Ornithischius, que significa dinossauro bacia de pássaro. Ele viveu no fim do Jurássico, por volta de 144 milhões de anos atrás. Pesava cerca de 1,5 toneladas, equivalente a uma girafa, e tinha cerca de 4 metros de altura, um pouco maior que o edifício de um andar. E era carnívoro. Descoberto em 1877, o alossauro, que significa lagarto diferente, viveu principalmente nos Estados Unidos, África e Austrália, e é um dos mais conhecidos entre os grandes carnívoros. Possuía estranhas elevações ósseas em cima e na frente dos olhos. Sua cauda era comprida e o pescoço curto e forte. Nos pés tinha 4 dedos, sendo que um era menor. A história conta que pesados herbívoros estavam na água arrancando as folhas das árvores, quando 2 alossauros avançaram sobre eles rapidamente. Um dos alossauros, com o bocão escancarado, fincou seus dentes afiados na cauda de um desses herbívoros, que, sem conseguir fugir, caiu de lado, afundando pela metade no lado do rio. Apareceu então o outro alossauro, e o fim daquele herbívoro foi selado. Os 2 mataram e comeram à vontade, deixando para trás o cadáver sangrento.
ossos fossilizados da cauda de um apatossauro, que deveria ter sido arrancada com extrema violência. Além disso, no mesmo local também estavam alguns dentes de alossauro. Agora o Brachiosauro. O nome científico é Brachiosaurus brancai. Viveu no fim do período Jurássico, por volta de 144 milhões de anos atrás. Pesava cerca de 90 toneladas, equivalente a 18 elefantes. Tinha cerca de 25 metros de comprimento, um pouco maior que 2 ônibus enfileirados, e 15 metros de altura, equivalente a um edifício de 5 andares, e era herbívoro. Esse também é um dos meus dinossauros preferidos. O Brachiosauro, que significa lagarto braço, foi descoberto em 1900 no Colorado, Estados Unidos, mas também viveu na Argélia e Tunísia. Esse animal não podia erguer-se sobre as patas traseiras, pois eram muito mais curtas do que as dianteiras. Mesmo assim, sua altura lhe permitia, sem esforços, comer as copas das árvores. A atividade principal do Brachiosauro era comer. Ele passava a maior parte do dia comendo as folhas de suas árvores prediletas, como as coníferas, cicadáceas e ginkgoáceas. Calcula-se que para abastecer seu corpanzil, comia mais ou menos 2 toneladas de plantas por dia. Apesar do grande peso, podia desenvolver uma velocidade de aproximadamente 20 km por hora. A terra, com certeza, devia tremer quando esse animal corria. Como as narinas desse animal ficavam no alto da cabeça, numa elevação entre os olhos, muitos cientistas achavam que ele vivia na água, comendo as plantas aquáticas do fundo de lagos e rios. Nesse caso, seu corpo ficaria embaixo da água e de vez em quando aparecia a pequena cabeça com as narinas, através das quais ele respirava. Mas essa teoria foi superada, pois sabe-se hoje que seus pulmões não teriam suportado a pressão da água. Um elefante perto desse enorme animal teria parecido um anão. Porém, o Brachiosauro não foi o maior de sua espécie. Em 1986, foram encontrados no Novo México restos de um supergigante chamado Seismossauro, que provavelmente pesava 140 toneladas e tinha 35 metros de comprimento. Otnilia. Seu nome científico é Otnilia rex. Ele viveu no fim do período Jurássico. Pesava cerca de 40 quilos, equivalente a um lobo mais ou menos. E tinha cerca de 1,5 metro de comprimento, um pouco menor que uma moto, e era herbívoro. O Otnilia é um animal da família dos Hypsilophodontideus. Ele recebeu esse outro nome em homenagem a um cientista que o descobriu, Othniel Charles Marsh. Era pequeno, magro e muito veloz. Possuía 5 dedos nas mãos e 4 nos pés. Tinha braços curtos, pernas longas e ágeis. A cauda longa era reforçada com pequenos ossos que garantiam o equilíbrio quando fugiam dos predadores. Os dentes arredondados eram esmaltados nos 2 lados, e era essa
essa característica que o diferenciava do Hypsilophodonte, vivendo principalmente nos Estados Unidos. Essa espécie sobreviveu durante mais de 100 milhões de anos, cortando um osso de dinossauro no sentido transversal. Pode-se observar camadas sobrepostas em anel, semelhantes aos anéis das árvores. Com a contagem desses anéis ósseos, os cientistas podem determinar a idade de um dinossauro. Dessa forma, foi possível detectar que alguns desses animais tinham mais de 100 anos. Agora, o Hypsilophodonte. O nome científico é Hypsilophodon foxi. Viveu no fim do período Jurássico. Pesava cerca de 60 quilos, equivalente a uma mulher, mais ou menos. E tinha cerca de 2 metros de comprimento, equivalente a uma moto. E era herbívoro. O Hypsilophodonte, que viveu principalmente na Inglaterra, Portugal e Estados Unidos, foi um dos menores e mais velozes herbívoros do fim do período Jurássico. Suas pernas eram longas, a cauda comprida e fixa, os braços curtos e as mãos tinham 5 dedos, sendo que só 4 possuíam unhas. Durante muito tempo, acreditou-se que o Hypsilophodonte subia em árvores para procurar sua alimentação. Porém, foi provado mais tarde que a formação de suas mãos não permitia que ele segurasse nos galhos. Assim, se alimentavam da vegetação rasteira da época. O Hypsilophodonte, que significa dente pontudo, possuíam dentes capazes de permanecer sempre afiados e um bico ósseo também com dentes. Esse animal estava super bem equipado para seu estilo de vida, por ser um ótimo corredor. Quando um inimigo se aproximava, ele fugia para a floresta e ficava escondido até o perigo passar. Agora, o Compsognathus, que é o dinossauro em que o Archaeopteryx era confundido. Seu nome científico é Compsognathus longipes. Viveu no fim do período Jurássico. Pesava cerca de 3 quilos, um pouco mais leve que um pato, e cerca de 75 centímetros de comprimento, um pouco maior que uma galinha, e era carnívoro. O mini dinossauro Compsognathus, que significa queixo bonito, foi descoberto na Alemanha em 1850. Tinha as mãos pequenas, com apenas 2 dedos munidos de garra. Os pés se apoiavam em 3 dedos. E as 2 pernas longas e finas, com certeza o ajudavam a se locomover com rapidez e agilidade quando perseguia uma presa. Alguns ossos de lagarto que os cientistas encontraram na barriga do Compsognathus revelaram que estes lhe serviam de alimento, além de comerem também insetos e outros animais pequenos. Antes do Compsognathus, existiu um dinossauro chamado Procompsognathus. Ele tinha características semelhantes ao seu sucessor, embora um pouco maior, com cerca de 1 metro de comprimento e 10 quilos. Se o Compsognathus tivesse penas, seria fácil confundi-lo com um pássaro. Essa é uma das provas que cientistas apresentam para a teoria que os pássaros descendem dos dinossauros. Agora o Baryonyx. Nome científico: Baryonyx walkeri. Início do período Cretáceo, por volta de 140 milhões de anos atrás. Pesava cerca de 1 tonelada, um pouco mais pesado que uma girafa, e cerca de 6 metros de comprimento.
de mais ou menos a 3 motos enfileiradas e era carnívoro. Encontrado em 1983, a característica mais marcante do Baryonyx, que significa garra pesada, era justamente sua garra, com cerca de 30 centímetros. Tinha dentes pequenos, pontudos e em maior quantidade do que os outros carnívoros. O pescoço era comprido e uma crista chata estendia-se sobre o seu focinho. No fim do período Jurássico, começo do Cretáceo, muitas regiões da Europa estavam inundadas pela água, formando imensos lagos. O Baryonyx vivia às margens destes lagos, onde ficava encolhido na vegetação. Com o olhar fixo na água, mergulhava sua cabeça alongada e estreita, e num gesto rápido retirava, trazendo entre os dentes um peixe relativamente grande. É difícil imaginar que este animal, de aspecto meio desengonçado, tinha desenvolvido tanta habilidade para pescar, mas possivelmente também comia carniça, pois foram encontrados ossos de iguanodonte junto ao Baryonyx. Agora o Deinonychus, nome científico Deinonychus antiropus, viveu no início do Cretáceo. Pesava cerca de 75 quilos, equivalente a mais ou menos um homem, e tinha cerca de 4 metros de comprimento, equivalente a uma Kombi, e 1,5 metro de altura, um pouco menor que um homem adulto, e era carnívoro. Até há poucos anos atrás, os gigantescos dinossauros como o Tiranossauro ou o Ceratossauro levavam a fama de terem sido os mais terríveis entre os carnívoros. Mas descobriu-se em 1964 nos Estados Unidos outro animal também bastante amedrontador, o Deinonychus, que significa garra terrível. Ele foi apelidado pelo seu descobridor de incomum, pois era pequeno, inteligente, extremamente ágil. Possuía a cabeça muito grande, seus dentes eram pequenos e afiados, os braços longos e os dedos munidos de garras, ideais para segurar presas rebeldes. O segundo dedo do pé possuía uma grande garra curvada, em forma de foice, com cerca de 12,5 centímetros de comprimento. Ele era bem semelhante ao Velociraptor. O veloz e esperto Deinonychus provavelmente caçava em bandos, o que lhe possibilitava agarrar um animal bem maior do que ele. Quando avistavam a presa, logo a cercavam. Alguns deles saltavam em suas costas, outros permaneciam equilibrados sobre uma perna enquanto fincavam com toda a violência a enorme garra no corpo da vítima, rasgando-a e arrancando grandes pedaços de sua carne. Eu acho que no filme Dinossauro da Disney, quando aquele principal dinossauro, que era um iguanodonte, está num deserto e ele começa a ser perseguido por dinossauros rápidos e pequenos. Estes dinossauros que o perseguiam eram Deinonychus. Agora, Oviraptor, nome científico Oviraptor Philoceratops, viveu no período Cretáceo por volta de 144 a 66 milhões de anos atrás. Pesava cerca de 33 quilos, um pouco mais leve do que um lobo, e tinha cerca de 1,80 metro de comprimento, um pouco menor que uma moto. E era carnívoro. O Oviraptor, ladrão de ovos, provavelmente era um especialista em abrir os crânios
sua cabeça havia uma crista rígida e o rosto era bem curto com grandes olhos, como os pássaros. As mãos do Oviraptor tinham 3 dedos com garras curvadas e os pés possuíam 4 dedos, sendo que o dedão era minúsculo. Interessante nesse animal eram os 2 dentículos pontudos no céu da boca, com os quais provavelmente abria e comia os ovos que roubava. Aliás, foi durante um desses roubos que uma terrível tempestade de areia o soterrou, onde permaneceu até 1924, quando se descobriu seu fóssil na atual Mongólia. Esse dinossauro também aparece no filme Dinossauro da Disney, roubando ovos de outros dinossauros. Agora o Iguanodonte, que é o dinossauro principal do filme Dinossauro da Disney. Seu nome científico, Iguanodon mantelli, viveu no período Cretáceo. Pesava cerca de 4 toneladas, equivalente a um hipopótamo. Tinha cerca de 9 metros de comprimento, um pouco maior que 2 Kombis enfileiradas, e 5 metros de altura, um pouco menor que um edifício de 2 andares, e era herbívoro. O iguanodonte, que significa dente de iguano, tinha a cabeça larga e pesada, parecida com a de um cavalo. Possuía mais ou menos 100 dentes, e seu bico era bastante afiado, com saliências irregulares na borda, que ajudavam a cortar as plantas. Seus braços longos e relativamente fortes serviam também para arrancar as folhas e galhos das árvores. Seu polegar era pontudo como uma grande espora. As unhas dos pés e das mãos tinham formato de casco, o que leva a crer que esse animal se locomovia sobre 4 ou 2 pernas. Quando se erguia, alcançava uma considerável altura, o que lhe servia de vantagem na luta contra os adversários. O iguanodonte viveu praticamente no mundo inteiro. Em 1822, na Inglaterra, a esposa de um médico, ao fazer seu passeio diário, por acaso encontrou um osso diferente que parecia ser um dente. Ela o levou para seu marido, que se interessava muito por pesquisas de seres pré-históricos. Ele examinou esse osso e, junto com outros estudiosos, chegaram à conclusão de que era o osso de um iguano, que significa lagarto, apelidando o animal de iguanodonte. Agora o tão famoso tiranossauro. O nome científico é Tyrannosaurus rex. Viveu no período Cretáceo. Pesava cerca de 8 toneladas, equivalente a 2 hipopótamos, e cerca de 12 metros de comprimento, equivalente a um ônibus, e 6 metros de altura, equivalente a um edifício de 2 andares, e era carnívoro. O tiranossauro, que significa lagarto tirano rei, foi o maior carnívoro terrestre encontrado até hoje e um dos últimos dinossauros a desaparecerem da face da Terra. Este magnífico e assustador animal, que foi descoberto principalmente no oeste americano, tinha a cabeça gigante, cerca de 1,20 m de comprimento, e sua boca possuía cerca de 50 dentes afiadíssimos de até 20 centímetros, uma perfeita máquina mortífera. Com um ataque, saltava para frente, agarrando a presa com os dentes até dominá-la por completo. Uma de suas vítimas prediletas era o hadrossauro. O tiranossauro andava sobre 2 pernas, que eram
fortes o suficiente para sustentar seu grande corpo. Cada pé possuía 4 dedos equipados com garras fortíssimas. 3 desses dedos eram de apoio e um nem tocava o chão. Os bracinhos minúsculos, com apenas 2 dedos cada, chegavam a ser até meio ridículos, comparados ao tamanho desse dinossauro. Não se sabe ao certo para que o tiranossauro usava seus braços, para se apoiar ou agarrar a presa. Agora o Styracosauro. O nome científico é Styracosaurus albertensis. Viveu no fim do período Cretáceo, por volta de 66 milhões de anos atrás. Pesava cerca de 4 toneladas, equivalente a um hipopótamo. E tinha cerca de 6 metros de comprimento, equivalente mais ou menos a 3 motos enfileiradas. E era herbívoro. O Styracosauro, que significa lagarto ou ouriço, viveu principalmente no Canadá e Estados Unidos. Possuía um grande corno no nariz, porém o que diferenciava dos outros animais de sua família era a pequena saliência óssea sobre os olhos. Tinha uma crista em forma de escudo, com 6 longos e fortes espinhos, que lembravam um cocar de índio. Supõe-se hoje que, como arma, esses espinhos não eram muito eficientes, pois não estavam devidamente posicionados para garantir boa defesa no caso desse animal sofrer um ataque. Mesmo assim, deveriam transmitir uma impressão bem ameaçadora, assustando e afugentando o inimigo. Numa luta, a principal arma do Styracosauro era o grande corno em cima de seu nariz, com o qual feria a vítima. O esqueleto do Styracosauro era muito forte, pois tinha que sustentar a cabeça pesada com os cornos. Era sem dúvida um dos dinossauros mais amedrontadores que já existiu. Agora o Parasaurolophus. Seu nome científico é Parasaurolophus walkeri. Viveu no fim do período Cretáceo. Tinha cerca de 5 toneladas, equivalente a um elefante mais ou menos, e cerca de 10 metros de comprimento, equivalente a 2 combis e uma moto enfileiradas. E a alimentação deste dinossauro era herbívora. O Parasaurolophus, paralelo ao Saurolophus, recebeu esse nome pois viveu no mesmo período que o dinossauro Saurolophus. Pertencia à família dos hadrossauros. Viveu principalmente nos Estados Unidos e Canadá e foi descoberto no começo do século XXI. Talvez tenha sido o mais exótico entre os chamados dinossauros bico de pato, devido à sua estranha crista em forma de um longo tubo ósseo, que começava nas narinas e se projetava por mais ou menos 1,60 m, além do crânio. Para alguns estudiosos, esse tubo era usado pelo animal para emitir som, pois o que mais se ouvia nas florestas há 70 milhões de anos atrás eram os bramidos, que era parecido com o som que os elefantes fazem, profundos e vibrantes do Parasaurolophus, apelidado de dinossauro trombeta. Construindo um modelo da crista do Parasaurolophus, foi possível produzir o ruído que este dinossauro emitia. Esse som poderia ter sido uma forma de paquera entre machos e fêmeas, ou um aviso
aviso quando farejavam um predador se aproximando. Primeiramente, achou-se que estes dinossauros habitavam os pântanos e as terras alagadiças e só se alimentavam de plantas aquáticas. Sua crista, nesse caso, teria servido como uma forma de snorkel. Mas essa teoria foi superada, pois a crista, ao contrário do snorkel, não possuía abertura na extremidade. O Parasaurolophus foi um dos poucos dinossauros possível de diferenciar o macho da fêmea, pois a crista da fêmea era menor e mais curva do que a do macho. Agora o Ornitomimo. Seu nome científico é Ornithomimus velox. Viveu no fim do período Cretáceo e pesava cerca de 90 quilos, equivalente a um homem forte, e cerca de 3,5 metros de comprimento, um pouco menor do que uma Kombi, e era herbívoro. Os primeiros fósseis do Ornitomimo, que significa imitador de pássaro, foram encontrados em 1889 no Colorado, Estados Unidos. Em 1917, descobriu-se um esqueleto quase completo deste animal. Fato difícil de acontecer. Parecido com um avestruz, o Ornitomimo tinha pescoço comprido, cabeça pequena com bico de ave e olhos grandes. Sua cauda era comprida, mais da metade de seu comprimento. Ele ajudava a manter o equilíbrio quando corria. E como corria? Correndo 65 km por hora. Agora vamos ao Paxellophosaurus. O nome científico é Paxellophosaurus wyomingensis. Viveu também no fim do período Cretáceo. Pesava cerca de 90 quilos, equivalente a um homem forte, e tinha cerca de 4,5 metros de comprimento, um pouco maior do que uma Kombi, e era herbívoro. Os primeiros restos de fósseis dessa espécie de dinossauro foram encontrados nos Estados Unidos e Canadá em meados do século XX. O que mais impressionou os estudiosos foi a extraordinária espessura do crânio destes animais, com quase 25 centímetros. Seu focinho era coberto por ferrões ósseos. É raro encontrar crânios completos nos achados de dinossauros, pois estes eram leves e se decompunham com maior rapidez antes de virar fóssil. No caso do Paxellophosaurus, que significa lagarto cabeça dura, o crânio se conservou muito bem, devido justamente à sua forte espessura. Segundo os cientistas, o Paxellophosaurus poderia ser considerado uma cabra montanhesa do seu período, pois vivia nas montanhas em pequenos rebanhos. Para decidirem quem mandaria no lugar, os Paxellophosaurus machos deveriam ter lutado entre si, batendo a cabeça. Em posição de ataque, um de frente para o outro, se preparavam para um duelo. Remexiam a terra com as patas traseiras e de repente os dois avançavam e suas cabeças se chocavam violentamente. Por alguns segundos pareciam que estavam meio tontos, mas logo em seguida se posicionavam novamente e a luta recomeçava. Depois de algumas rodadas, o mais fraco desistia e saía derrotado. Agora o Triceratops. Nome científico: Triceratops horridus. Viveu no período Cretáceo. Tinha cerca de 6 toneladas, um
dados, foi possível distinguir cerca de 15 espécies diferentes de Triceratops, que se diferenciavam pela grande variedade de cornos. Alguns cientistas acham que a forma e o tamanho desses cornos estabeleciam uma ordem entre os machos para estipular quem mandava no lugar. Do tamanho de um elefante, com jeito de rinoceronte, o Triceratops horridus caracterizava-se pelo corno relativamente curto sobre o nariz e os cornos enormes no lugar das sobrancelhas. Tinha um escudo ósseo na parte traseira da cabeça, que, ao contrário dos outros animais de sua família, não apresentava buracos e era totalmente maciço. Possuía a cabeça grande e extremamente forte, as maxilas laterais com bochechas musculosas e muitos dentes, bastante afiados. Interessante também era seu bico córneo curvado, com o qual provavelmente arrancava as plantas duras. Apesar da aparência, o Triceratops era um animal calmo, mas quando sofria um ataque, se tornava perigoso e usava seus cornos e escudo como defesa. Esse animal vivia em grandes rebanhos nos Estados Unidos e Canadá. Agora o espinossauro. O espinossauro é aquele carnívoro grande, diferente, que aparece no Jurassic Park 3. Nome científico: Spinosaurus aegypticus. Viveu no fim do período Cretáceo. Pesava cerca de 6 toneladas, um pouco mais pesado que um elefante, e tinha cerca de 12 metros de comprimento, equivalente a um ônibus. E era carnívoro. O espinossauro, que significa lagarto espinho, diferenciava-se dos outros dinossauros de sua família por uma espécie de vela nas costas, uma crista. Essa vela dorsal era formada por prolongamentos das vértebras da coluna que mediam 1,80 m de comprimento, cobertas de pele. Segundo os cientistas, ele armazenava o calor do sol, dando-lhe a vantagem de ser mais ágil do que muitos répteis. Esse animal possuía as tradicionais características dos grandes predadores, a não ser os dentes, que eram retos e não curvados como dos outros, e os braços um pouco maiores e mais fortes. Com um olhar frio e guloso, o espinossauro observava de longe um crocodilo que já existia desde o período Cretáceo. O atemorizante dinossauro, cujo esqueleto foi encontrado no Egito, agarrou o crocodilo de surpresa, mordendo seu pescoço e sacudindo-o como se fosse um simples peixe. O indefeso animal, apesar de seu tamanho, nada pôde fazer contra aquele monstro de quase 6 toneladas e acabou sendo devorado. Nenhum animal enfrentava o espinossauro. Só o alossauro teria sido o adversário digno para ele. Mas o alossauro viveu cerca de 100 milhões de anos antes do espinossauro. Agora o Protoceratops. Seu nome científico é Protoceratops andrewsi. Viveu no fim do período Cretáceo. Tinha cerca de 1,5 toneladas, um pouco mais pesado que 4 cavalos, e cerca de 2,5 metros de comprimento, um pouco maior que uma moto. Em 1922, foi descoberto na Mongólia uma grande quantidade de restos de um dinossauro que foi apelidado de Protoceratops, que significa primeira cara de corno. Esse corno
gente, que eu falei em outros dinossauros também, são chifres. O Protoceratops caracterizava-se por uma pequena crista em forma de leque, ou seja, uma estrutura óssea coberta de pele, que além de fixar a forte musculatura maxilar, também servia de escudo. Seu corpo parecia um barril. A cabeça era grande e saíam-lhe elevações sobre os olhos e focinho. O Protoceratops andava sobre 4 patas, porém, como as dianteiras eram mais curtas, acreditava-se que também podia erguer-se nas patas traseiras. A fêmea cavava buracos na areia, onde botava seus ovos cuidadosamente em círculo. Com características semelhantes, foi encontrado um animal um pouco menor e mais leve, que recebeu o nome de Microceratops, que significa mini cara de corno. Agora, o tão famoso Velociraptor, que apareceu no Jurassic Park 1 e no Jurassic World. O nome científico é Velociraptor mongoliensis. Viveu no fim do período Cretáceo. Pesava cerca de 90 quilos, equivalente a um homem forte, e tinha cerca de 2 metros de comprimento, equivalente a uma moto, e era carnívoro, vivendo principalmente na Mongólia. Por isso o nome Velociraptor mongoliensis. O Velociraptor, que significa ladrão veloz, pertencia a uma família de perigosos e astutos caçadores. Ele era muito parecido com o Deinonychus. Esse animal tinha a aparência de um lagarto, tanto na pele quanto no formato, mas movia-se com a velocidade e inteligência de um leopardo. Tinha uma cabeça de 16 centímetros e focinho alongado, muito ágil, com pernas compridas, braços longos e cauda semi-rígida. Ele atacava ferozmente, usando seus dentes afiados e patas fortes com poderosas garras curvadas em forma de gancho. O Velociraptor possuía clavícula, o que era incomum nos outros dinossauros. Deste modo, os braços ganhavam força para agarrar a vítima com firmeza. Por ser pequeno, caçava em grupos como o lobo. Esse animal era esperto o suficiente para saber que andando junto com outros animais, conseguiria com mais facilidade abater as presas maiores. Agora, o Maiasauro. Nome científico Maiasaura biblessorum. Viveu no fim do período Cretáceo. Pesava cerca de 3 toneladas, um pouco mais leve que um hipopótamo, e tinha cerca de 9 metros de comprimento, um pouco maior que 2 combis enfileiradas, e era herbívoro. Em 1978, foram descobertos em Montana, Estados Unidos, ninhos de uma espécie nova de hadrossauro, que os cientistas apelidaram de Maiasauro, que significa boa mãe lagarto. Esse Maiasauro, que tinha uma pequena elevação óssea entre os olhos, cuidava de sua cria como uma verdadeira mãe dedicada. Ele cavava um buraco não muito profundo na terra, forrava-o com as plantas e depositava seus ovos. Tratava-se de uma descoberta bastante sensacional, pois forneceu surpreendentes revelações sobre o comportamento social, tanto dos hadrossauros como também de outros dinossauros que viveram nessa região no fim do período Cretáceo. Devido à grande quantidade de pequenos ossos encontrados pelos cientistas, é provável que os filhotes tenham permanecido no ninho à espera de alimento. Talvez a mãe foi morta enquanto procurava comida e os filhotes indefesos que esperavam pacientemente pelo seu retorno acabaram morrendo de fome.
dinossauro comportava-se como os pássaros, pois ia todos os anos para a mesma região a fim de botar seus ovos e cuidar da cria. Euoplocéfalo. O nome científico é Euoplocephalus tutus. Viveu no fim do período Cretáceo. Pesava cerca de 4 toneladas, equivalente a um hipopótamo, e tinha cerca de 6 metros de comprimento, equivalente a 3 motos enfileiradas. Esse dinossauro também aparece no Jurassic World. Era herbívoro. A ossada desse animal foi descoberta em 1902, no Canadá. O euoplocéfalo, que significa cabeça bem protegida, tinha um tipo de armação óssea que se espalhava pelo seu corpo em forma de cinturões, estendendo-se do pescoço até a cauda, dando a esse animal maior proteção. Além disso, ele possuía ferrões bem grossos na cabeça, nos ombros e nas costas. Sua cauda longa terminava em uma bola, formada por inúmeros pequenos ossos. Um golpe com esta arma deveria ser fatal. Os olhos do euoplocéfalo eram pequenos, a cabeça larga, e os ossos do crânio estavam tão bem interligados que formavam uma verdadeira caixa forte. Na verdade, o euoplocéfalo, com seu corpo grande e largo todo protegido, pode muito bem ser comparado a um carro blindado. Agora, o último dinossauro da revistinha é o Cearadactylo. Nome científico Cearadactylus atrox. Viveu no fim do período Cretáceo. Não se sabe ao certo quanto ele pesava. Provavelmente 25 quilos. Um pouco mais leve que 7 patos. O tamanho da envergadura das asas era de 5,5 metros. Um pouco menor que 3 motos enfileiradas. E era carnívoro. Em 1985, foi encontrado no Ceará, por isso Cearadactylo, um longo crânio de pterossauro, que significa lagarto voador, com cerca de 57 centímetros de comprimento e mandíbulas achatadas e em forma de espátula. Esse animal foi enquadrado em uma nova espécie denominado Cearadactylo, que significa dente do Ceará. Ele possuía os dentes da frente mais compridos e fortes do que os traseiros. Assim, quando fechava a boca, formava-se um vão entre os dentes. Os cientistas acreditam que os pterossauros tinham um modelo de voo semelhante ao de um planador. Quando avistavam sua presa, aproximavam-se rapidamente das margens do lago e, num piscar de olhos, enfiavam a boca comprida na água. Logo em seguida, levantavam voo novamente, com um peixe escorregadio entre os dentes, que eram ferramentas ideais para segurar a presa rebelde. Com seu esqueleto formado por ossos ocos, semelhantes aos de aves atuais, os pterossauros eram leves e aerodinâmicos. Fotos com microscópio eletrônico mostram que a pele dos pterossauros era parecida com os pássaros e morcegos. No Brasil, a Chapada do Araripe, no Ceará, é uma região extremamente rica em fósseis de pterossauros, chegando a ser chamadas por cientistas americanos de Paraíso dos Pterossauros. E esse, gente, é o fim da revistinha. Eu espero que vocês tenham gostado dessas curiosidades dos dinossauros. Até o próximo vídeo e muito obrigado pela sua visualização.